O colágeno ele é uma proteína composta por 3.000 aminoácidos, dispostos em 3 correntes moleculares entrelaçadas, formando uma espécie de hélice tripla, flexível e robusta. Ele tem inúmeros atributos, deixa a pele resistente e elástica, reforça tendões e ligamentos que unem os nossos músculos aos ossos e sustentam os nossos órgãos internos. Ossos e dentes, eles são feitos pela adição de minerais à matriz de colágeno. E 75% da nossa pele é colágeno. Então veja só, a rigor, a carência dele pode ocorrer em doenças muito graves. Apesar disso, fatores comuns como a ausência de carnes no prato podem ser limitantes na produção dessa proteína. Vai lembrar o seguinte, a partir dos 30 anos de idade, tem uma queda gradual no processo de produção dele, de mais ou menos 1% ao ano, veja, em mulheres mais pronunciadas. Ele vai sendo substituído por outro tecido menos elástico e mais fibroso. Daí percebemos a flacidez e as rugas que ficam mais pronunciadas, queda de cabelo e de unha fraca também. Ele pode atuar no fortalecimento de unhas frágeis e promover maior resistência, espessura, crescimento e brilho aos nossos cabelos. A pele ela pode adquirir mais tônus, hidratação e pode haver uma redução da flacidez cutânea. E os suplementos com eles, que são enriquecidos com colágeno, são tão eficientes para aumentá-lo no nosso corpo como qualquer outro alimento, viu gente? Que seja naturalmente rico em proteína. O que importa é a qualidade da proteína e o quão intactos estão seus aminoácidos. No final das contas, gente, proteína é proteína, seja do feijão, do ovo ou então do colágeno industrializado. O colágeno presente nos suplementos normalmente é extraído da pele e dos ossos de animais. E aí é muito interessante a gente dizer isso, porque ele muito raramente é extraído com padrão de qualidade, que faria dele uma fonte de proteína de primeira qualidade. Infelizmente, solventes químicos potentes e altas temperaturas são quase sempre usados na sua produção. Portanto, em geral, a conclusão é, vejam, frisem isso, dada a baixa qualidade nutricional dos suplementos, ingerir colágeno não significa aumentá-lo na nossa pele de forma eficiente. Melhor mesmo é focar em uma alimentação saudável e variada. Eu vou chamar aqui agora o meu sócio, Dr. Sérgio Morum. Vamos lá. Vou te convidar aqui agora. Ele está entrando aí, gente. Se ele consegue entrar, está conectando ali, eu acho que ele conseguiu entrar. E aí, doutor Sérgio, entrou? E aí, tudo bem? Boa noite, pessoal, tudo bom? E aí, Cleiton, tudo bom? Né? Tudo bem, doutor Sérgio. Obrigado pela sua presença aqui nesse nosso bate-papo, né? Nosso bate-papo tão importante, que vai falar hoje sobre um tema que a gente sempre escuta todo mundo trazendo para a gente, que é o colágeno. Eu estava fazendo agora uma introduçãozinha sobre o colágeno, explicando essa questão das propriedades dele e também, naturalmente, falando sobre a questão da eficácia, né? E aí eu já vou te aproveitar aqui, já vou disparar assim a queima-roupa. Me conta uma coisa. Você acredita no colágeno? Você prescreve colágeno via oral para os seus pacientes? Não. Eu não acredito, Cleiton, porque, de fato, não existe nenhuma comprovação científica, né, de que o colágeno via oral ele realmente vai surtir um efeito na pele, no tratamento da flacidez da pele. Então, na minha opinião, eu prefiro usar, na minha experiência, na minha prática como cirurgião plástico e que atuo nessa área de cosmetria, eu prefiro, acho muito mais eficiente o uso dos bioestimuladores de colágeno injetáveis ou os aparelhos, né, as tecnologias que podem também fazer uma bioestimulação de colágeno. Acredito mais nessas tecnologias. Eu não prescrevo para ninguém. E acho que tem muita controvérsia também, né, sobre esse colágeno via oral, segundo alguns dermatologistas, então eu prefiro não prescrever. Acho que a gente tem um resultado bem melhor com os injetáveis. Ótimo. De fato, a gente consegue hoje perceber, Sérgio. Gente, olha, ao mesmo tempo que a gente está falando aqui, só fazer um parênteses. Vocês podem ir perguntando, podem trazendo suas questões, e a gente vai dinamicamente conversando e respondendo vocês. É até bom porque enriquece mais essa nossa live. Olha só, eu estava comentando isso agora há pouco, nessa introdução que eu fiz sobre o colágeno. A gente tem muita pouca comprovação científica que consagre o colágeno via oral para esse benefício estético de beleza, mas muito pouco mesmo. A gente sabe sim que o colágeno via oral ele pode ser utilizado para tratamento como adjuvante, melhor dizendo,
para tratamento de cabelo e unha. A gente percebe que matriz de unha melhora bastante com o consumo do colágeno via oral. E também brilho de cabelo, resistência. Ele não tem uma ação que eu diria anti-queda. Ele não vai combater, por exemplo, a alopecia androgenética. A gente não tem estudo que relacione o uso do colágeno com a alopecia androgenética, com combate à alopecia androgenética. Mas a gente tem sim, a gente percebe, inclusive na prática clínica, que o volume, ou seja, que a gente chama de massa capilar, ela fica melhor, sim, com o uso do colágeno. O brilho do cabelo, o tipo da fibra, isso é uma verdade. Sim. Inclusive, o Thiago pergunta, quais são os alimentos que são bacanas para poder estimular a produção de colágeno? Todos os alimentos de Era a origem pergunta que eu animal. ia te fazer, inclusive. Era a pergunta que eu ia te fazer. Então, vamos Então, lá. pronto. Então assim, o que a gente entende é que os alimentos, aí eu falei isso no início da nossa introdução, eles têm uma ação tão necessária, aliás, de impacto tão similar, estou acabando de falar dos alimentos aqui, de impacto tão similar quanto os suplementos industrializados. E para efeito de pele, a gente tem discussão. Teve até alguém aí que afirmou que para a pele é só bioestimulador e nada mais. Peraí, não é exatamente assim, não. Cientificamente, a gente tem muito estudo e eu sou extremamente criterioso com relação a isso, para poder eleger conduta dentro do meu consultório e, em algumas situações, não para a pele, mas para cabelo e unha e para suporte articular, ele tem um papel muito comprovado cientificamente. Isso é importante nós dizemos para vocês. Então, que alimentos? Alimentos de origem animal? Carne é muito importante, ovo é muito importante, leite é muito importante. E se eu sou vegano, como é que eu faço? Eu não como alimentos de origem animal. Pois é. Então, tem que melhorar o suporte de alimentos de origem vegetal que tenham mais proteína. Então, os cogumelos, eles saem na frente nesse aspecto, shiitake, shimeji, portobello, e também as oleaginosas, que são as castanhas. E gelatina não serve. Uma porção de gelatina de 100 gramas tem só 1% de colágeno. É muito pouco. Isso aí é uma enganação, uma falácia, pelo amor de Deus. Pois Gelatina só isso que serve eu para ia deixar... falar. Pois é, e é um alimento industrializado, ultraprocessado, que do ponto de vista nutricional traz pouquíssima oferta para a gente de nutrientes. Assim, para efeito, por exemplo, digamos assim, de saciedade, você pode fazer uso desse alimento, embora existam controvérsias que mostram para a gente que a quantidade de agentes químicos compostos, né, nas suas formulações, muitas vezes acaba derrubando ele no uso regular da dieta. Mas para pacientes que têm dificuldade com o consumo de alimentos mais doces, eu acho interessante que, assim, que tem mais hiperfagia por alimentos doces, por açúcares, o colágeno pode ser um componente. Desculpa, a gelatina pode ser um componente interessante para o início da sua dieta de restrição. Foco na proteína, Thiago, é exatamente isso. Você tomar bastante água tem a ver com a menor perda de colágeno? Claro. Claro que tem a ver, Cris, evidente. Quanto maior a sua hidratação, melhor vai ser a síntese de matriz de colágeno no seu organismo, a gente sabe disso. E tem fatores de concorrência, como sono, tabagismo e atividade física de alta performance e longa duração. Então, atletas, por exemplo, atletas de alta performance, são potencialmente depletadores de colágeno. Lembra que eu comentei que a gente tem, depois, isso há uma oscilação de 25 para 30 anos, né? Mas a gente já entende nos estudos que, a partir dos 25 anos de idade, você tem uma queda de 1% de colágeno anualmente. Então, imagina, quando você chegou ao seu 50º ano de vida, eu tenho 50 anos de idade, eu tenho 25% menos de produção de colágeno. Exatamente. Então, é claro que isso vai refletir na pele. E aí, o Sérgio pode agora, até vou passar essa bola para ele, como é que isso reflete na pele. Inclusive, eu quero agradecer a presença da doutora Cristina Salaro, presidente da Sociedade Brasileira de Dermatologia da Regional da EF, minha amiga. Obrigado, viu, Cris? Seja muito bem-vinda. E fique à vontade para participar com a gente aqui dessa live, viu, Cris? Isso aí. Vai lá, Sérgio, fique à vontade. Cleiton, na verdade, eu acho que a maioria das pessoas já devem ter ouvido sobre banco de colágeno. As pessoas estão falando muito sobre isso, né? O que é isso? Que história é essa de banco de colágeno, né? Como você falou, a partir dos 25, 30 anos de idade, a gente já começa a perder colágeno 1% a cada ano. Então, a gente tem um estoque ali guardado no banco, né? Que vai sendo consumido ao longo dos próximos anos, a partir de 30 anos. Então, quando a gente faz uma bioestimulação, a gente está querendo
estocar colágeno mesmo, né? A gente está querendo reabastecer o nosso banco, deixar ele com uma quantidade boa disponível para que isso gere um resultado evidente na sua pele, de uma pele jovem, né? De uma pele com viço, pele brilhosa, uma pele sem flacidez, né? Então, a gente existia até uns anos atrás um pouco de preconceito, ou até as pessoas achavam que era um exagero, né? Que as pessoas a partir dos 25, 30 anos de idade já se preocupassem com isso, mas ao longo dos anos mudou muito já. A gente precisa, a gente não, né? Quem quiser envelhecer, né, com aparência mais saudável, né, precisa de fato investir nesse banco de colágeno a partir dos 30, 35 anos de idade, né? E aí, na minha opinião, como na minha área de atuação, né, o que eu prefiro fazer são os bioestimuladores injetáveis associados com os bioestimuladores com tecnologia, né? Então, a gente tem aí no mercado o ultrassom microfocado, que é uma tecnologia que faz uma bioestimulação de colágeno na medida que faz uma fotocoagulação no tecido, e aí essa fotocoagulação estimula um processo inflamatório, e esse processo inflamatório vai desencadear, então, a produção de colágeno. Essa é uma via de produção de colágeno. E aí existe uma outra via, que seria a bioestimulação injetável. Então, existem no mercado 3 produtos disponíveis: hidroxiapatita de cálcio, A policaprolactona, isso, e o ácido polilático. Eu, particularmente, prefiro usar a policaprolactona. Já usei todos eles, os 3. Mas qual é a vantagem da policaprolactona sobre os outros? É porque a policaprolactona ela estimula principalmente o colágeno tipo 1. Na verdade, ela só estimula o colágeno tipo 1. Ela não estimula o colágeno tipo 1. Aí você me pergunta, o que é essa diferença, né? Isso, Entre colágeno tipo 1 e colágeno tipo 3. Bora lá. Espera rapidinho, continua. Ambos os colágenos, eles são colágenos da pele. Mas o colágeno tipo 1, ele é muito mais maduro do que o colágeno tipo 3. Ele é mais consistente, ele é mais denso e ele dura mais na pele do que o colágeno tipo 3. Então, quando a gente usa um produto, a gente quer que ele bioestimule principalmente o colágeno tipo 1 e menos o possível o colágeno tipo 3. Então, a policaprolactona é o único que estimula o colágeno tipo 1 uma intensidade que gera um resultado muito, muito, muito bom, duradouro, inclusive, porque a gente tem aí apresentações no mercado de durabilidade de 1 ano, 2 anos, 3 anos e 4 anos. Então, é uma aplicação única também, o que difere um pouquinho dos outros bioestimuladores, que você precisa fazer uma sessão a cada 30 45 dias, e são um protocolo de pelo menos 3 sessões para você poder ver um resultado mais para frente. Então, eu tenho usado já a policaprolactona há 2 anos e meio, e eu tenho usado o de durabilidade de 2 anos. Até agora, as pacientes que eu apliquei há 2 anos e meio atrás, elas ainda estão bem. Então, mesmo que o produto seja absorvido, o colágeno que ele estimulou vai durar na sua pele por mais alguns anos. Olha só, a gente tem algumas perguntas. Uma delas foi feita se esse tipo de bioestimulador ele pode ser utilizado tanto no rosto quanto no corpo. Tem outra pessoa que, inclusive, perguntou quais eram os nomes comerciais. Assim, é muito ruim para nós, até falando do ponto de vista profissional, a gente expor o nome de preenchedor ou mesmo de, enfim, de tecnologias comerciais aqui. Isso aqui é uma live. E aí vocês podem pesquisar, né? O Sérgio pode repetir os nomes, vocês podem googar esses nomes, saber quais são as marcas que comercializam eles. Por uma questão ética, a gente prefere não divulgar nome comercial de nenhum produto. Então, Exato. Sérgio, se você puder repetir os nomes para essas pessoas que estão aí, né? E aí, aquela outra pergunta sobre rosto e corpo. Sim, Cris Salário. Realmente o nome é uma loucura para poder... Se a gente fosse brincar de soletrando aqui hoje, hein, Cris? A gente estava lascado. A gente ia ser reprovado pelo Luciano Huck. Vai lá, Sérgio. Então, responde essas duas coisas. Rosto e corpo, só e depois para repete os nomes. Voltando desse assunto, né? É importante, a gente não está aqui para poder fazer propaganda de nenhum produto, tá? De nenhuma empresa. Isso é muito importante. Mas eu estou querendo falar sobre a minha experiência, né? Eu já faço bioestimulação de colágeno com injetável há 10 anos ou mais, né? Desde que veio o ácido polilático no mercado. E aí depois eu pulei para hidroxiapatita de cálcio e agora eu estou com a policaprolactona, só faço ela, porque por essas vantagens que eu já falei anteriormente.
Então, assim, cada profissional tem o seu protocolo, né, a sua experiência e os seus resultados. Na minha experiência, desses 10 anos, eu acredito que a policaprolactona é a melhor opção, tá? E aí, Cleiton, sim, dá para fazer no rosto e no corpo também, tá? A gente pode fazer bioestimulação de colágeno em algumas áreas do corpo e tem resultados muito, muito bacanas, como, por exemplo, braço, coxa, glúteo, celulite também, flacidez leve de abdômen, aquela flacidez no abdômen superior que acaba gerando o aspecto de um umbigo triste, né, que às vezes estigmatiza muitas pessoas depois de uma lipoaspiração ou até depois de uma perda de peso considerável. Então a gente consegue fazer uma bioestimulação na metade superior do abdômen e aí a gente consegue fazer como se fosse um lifting do umbigo, desse resultado bem interessante. O procedimento é feito no consultório, com anestesia local, com botões anestésicos, é relativamente tranquilo, muito pouco dolorido e não tem downtime, né? A recuperação, tempo de recuperação. O paciente pode, no dia seguinte, trabalhar, a gente pede para ficar aí pelo menos 24 horas sem fazer atividade física, de esforço, mas pode continuar a sua vida normal e você não vai restringir as suas atividades. Olha só, tem mais uma outra pergunta. Antes eu quero também saudar a doutora Sinara, que está aqui. Sinara está aí, tá vendo? Sinara está aí. Sinara. Um beijo, Sinara. Sinara. Um beijo, Luana também. Luana está aí, Luana Caires, nossa vice-presidente da Sociedade Brasileira de Dermatologia Regional da EF. Né, Luana? Seja bem-vinda. Sérgio, teve uma pessoa que questionou aqui para a gente qual o melhor preenchedor para modelar ângulo de mandíbula. É exatamente essa a pergunta. Minha irmã também está aqui, Carol Camargo, Sabrina. Vai lá, gente, sejam bem-vindos. Nara, tá, entendi. Vai lá, Sérgio, pode continuar. Para ângulo de mandíbula? Para ângulo de mandíbula. Eu gosto da policaprolactona muito, né? Porque a gente consegue moldar, na verdade, né, o ângulo da mandíbula. Eu acho que o melhor é a policaprolactona mesmo. É o que eu tenho usado. Olha, alguém pergunta sobre o Naara aqui. Naara, gente, é um desses colágenos industrializados que a gente encontra no mercado hoje. Existem várias outras marcas. Esse Naara é uma marca, é um colágeno hidrolisado que tem uma hidrólise acima de 95%. Isso é muito bom. 95% é uma hidrolização de uma absorção ótima dentro do que a gente tem no mercado. A gente sempre considera, se puder fazer associação do colágeno via oral com a vitamina C e o piquenogenol, que é o abacaxi marinho, é muito interessante porque você otimiza ainda mais essa absorção, essa performance. Mas lembrando que o fato de você ter uma hidrólise alta com os carreadores de vitamina C e piquenogenol não quer dizer que esse colágeno vai ser absorvido plenamente e que ele vai conseguir impactar em qualidade na sua pele. Não existe nada, a gente não tem evidência na literatura científica. Cansei de pesquisar meta-análise em torno disso, revisão sistemática, nada consagra esse tipo de conduta. Agora, se você me perguntar, essa marca é boa? É uma boa marca sim. Assim, sempre que você for comprar um colágeno desses, você observa percentual de hidrolização e se ele tem esses carreadores que é a vitamina C e o piquenogenol. Isso muda bastante a coisa. Sérgio, mais uma pergunta aí para você. Aí sou eu que estou fazendo. Bom, pensando, até inclusive a Cris Salaro, quando você pergunta, só voltar aqui uma pergunta. Alguns alimentos ajudam na diminuição de colágeno da pele. Alimentos industrializados, ultraprocessados, eles podem sim acabar ajudando nessa atividade oxidativa. Porque o que acontece? O colágeno, além do fator envelhecimento que é inexorável, Verisol, só fazer um parênteses, Verisol com body balance, Cris, é bem interessante a articulação, Verisol com body balance, eu gosto. Até já vou falar sobre isso já. Então, esses alimentos industrializados, ultraprocessados, bebida alcoólica, eles têm uma ação oxidativa que, de fato, acaba comprometendo ainda mais a produção de colágeno, especialmente em mulheres e especialmente em mulheres idosas. Então, a gente tem que ter cuidado com isso, sim. Por isso que uma alimentação mais natural, com menos ultraprocessados, com menos industrializados, acaba auxiliando bastante nessa preservação do colágeno, mas sabendo que o envelhecimento por si só já vai depletá-lo. Tornaram a perguntar sobre a gelatina, já até tinha respondido antes. Não, gelatina
não tem colágeno na sua composição, esqueça isso, é uma balela. Alimento que tem mais colágeno, de fato, é a carne vermelha. Alguém perguntou de pé de galinha aí também vamos perguntar do Pé de tutano do galinha, boi, tô vendo aqui. pé de galinha, tutano do boi, Isso. e por aí vai. Olha, ossobuco, né? Esses alimentos de origem animal, todos eles têm uma concentração de colágeno maior e de absorção melhor. Então, eles podem ser privilegiados sim na alimentação. Mas assim, se me perguntar, o ossobuco, ele tem mais colágeno do que o pé de galinha? A diferença é muito pequena, gente. Tá? Isso aí é uma variação que não vai interferir tanto em relação à absorção. Eu estava te perguntando agora, Sérgio, em relação, por exemplo, a essa região da papada, do pescoço, quem vai envelhecendo, e muitas pessoas, os pacientes chegam para mim no consultório e falam, nossa, perdi meu colágeno inteiro, olha só a papada que eu tô. Pois é, aí a gente vai explicar que a papada ela tem uma série de fatores, tem até a tech-neck, que é essa pelezinha ou gordurinha que vai se acumulando aqui, porque a gente fica com a cabeça baixa, olhando o celular o tempo inteiro agora, que é até uma situação bem recente documentada pela literatura científica. Enfim, e aí eu queria que você explicasse um pouco para a gente. Só antes, se o colágeno manipulado ele é melhor do que o industrializado. Não tem diferença, contanto que ele tem essa composição que eu falei. 95% de hidrólise e que seja carreado pela vitamina C e picnogenol. Uma outra pergunta, o colágeno bioral, então, não tem estudos que comprovam o seu funcionamento. Não para a pele. Eu até vou falar daqui a pouco sobre articulação, que aí sim a gente tem uma eficácia científica bem documentada, mas para efeito de Aproveita e reforça, talvez as pessoas. Então pronto, vai lá. Então pode ir lá, Sérgio. Continua então essa questão dessa flacidez papada. Sim. Bora lá. Você está falando de flacidez papada, né? Porque tem a papada que é gordura, né? Então, antes de tratar a flacidez, a gente tem que tratar a gordura e aí com lipoaspiração ou com enzima, enfim, a gente tem que queimar, tirar essa gordura para poder depois tratar a flacidez. Não adianta tratar a flacidez com uma papada com muita gordura, tá? Diante de uma papada que seja mais por conta da flacidez, a gente tem duas opções que, na verdade, é a que eu costumo usar, o protocolo que eu costumo fazer. Primeiro, eu faço ultrassom microfocado, que é esse aparelho, essa tecnologia, que faz uma fotocoagulação, uma bioestimulação de colágeno, uma sessão única anual no pescoço. E no mesmo dia ou no dia seguinte, né, junto, eu faço também a aplicação de um fio de ácido polilático, que além de trazer a pele, né, de reposicionar a pele, de dar uma esticada na pele, ele depois de 3 meses vai mostrar uma bioestimulação de colágeno que começou a ser feita desde o início da aplicação do fio, mas que fica mais evidente a partir de 3 a 4 meses, né? Então, de fato, a gente vê aí uma melhora importante da flacidez no pescoço com esse tratamento combinado. É muito importante as pessoas saberem, entenderem que não tem uma fórmula mágica, né, para todo mundo, uma coisa só. Vamos fazer só um pouquinho disso aqui. Não. O ideal, né, dependendo do tipo de pescoço, é que a gente possa fazer um tratamento combinado, para a gente poder chegar no resultado mais satisfatório. Mas então, respondendo a sua pergunta, tem solução sim, Cleito, para pescoço, tá? Com essas tecnologias associadas. É muito importante as pessoas lembrarem de tratar pescoço e colo, né? A gente, às vezes, vê o rosto da pessoa e vê que o pescoço-colo não tá tratado e acaba denunciando a idade, ou, enfim, não combina, né? Inclusive as mãos também, né? É muito comum que as pessoas procurem, né, uma bioestimulação ou uma volumização das mãos também. Então tá, então a gente tem aqui 3 interposições. Uma delas, da doutora Cristina Salaro, que ela comenta do estudo de novembro de 2009, da JAA. Cris, assim, ainda há discussões porque aquela meta-análise não ficou muito conclusiva em relação aos resultados ali apresentados. Então, eu não me afiançaria a ele, tá? Se você quiser até depois comentar, e eu vou fazer, inclusive, uma live para o doutor Cristina Salaro essa semana que vem, daqui a pouco eu divulgo para vocês. A gente até pode, inclusive, falar sobre esse estudo, viu, Cris? Doutora Sinara, inclusive, agora reforça essa questão da combinação de tecnologias. E a Fernanda, minha amiga de Objetivo de 30 anos atrás, que está aqui, obrigado, Fernanda, pergunta... Aliás, espera aí, Fernanda, repete a pergunta, por favor, que você fez aí, para a gente poder responder novamente, porque ela subiu e eu perdi ela, desculpa, minha memória não Pois tá é. boa.
Pois é, eu estava tentando segurar aqui para te lembrar. Ai, pois é. Não. Mas tudo bem. Ela já pergunta novamente e a gente responde ela. Bom, sobre a questão do colágeno, ó, tem outra aqui. Gostaria de saber se tem alguma contraindicação do uso do colágeno para quem tem o ácido úrico elevado. Olha, ele é uma proteína. Então, portanto, fazer a suplementação sem indicação terapêutica, por esse uso que a gente chama over the counter, eu vou lá e pego na prateleira, enfim, e resolvo usar por minha conta e risco, ele pode contribuir sim, como qualquer outra oferta excessiva de proteínas, pode contribuir sim para o ácido úrico aumentar. Então, portanto, se você tem um ácido úrico alto e você precisa de fazer o uso do colágeno por um motivo qualquer, discuta com seu especialista, quem está te acompanhando, alternativas ou outras maneiras de fazer o uso desse recurso sem impactar ainda mais na elevação do seu ácido úrico. Colágeno e articulação. Isso daí sim, a gente tem documentação científica. Desce o dedo que eu consigo ver as perguntas. Obrigado, Sinara. Peraí. Ó, quer ver? A enzima na papada, a Fernanda perguntou, gente. Deixa eu descer aqui. Enzima na papada. Tá. Ixi, mas agora eu não estou conseguindo descer a tela. Peraí. Tá. Eu estou conseguindo. Peraí. Tá conseguindo? Tá. Então, enzima na papada, gente. E aí, Sérgio, conta aí para nós. Perfeito, Sinara. Obrigado. Pois é. Eu, como cirurgião plástico, eu tive muita resistência a começar a usar enzima para papada, porque, assim, a lipoaspiração ela é fantástica, né? Você aspira a gordura, você vê o adipócito saindo, as células de gordura saem, vão para o lixo. Então, você, de fato, retira. É muito resolutivo uma lipoaspiração de papada. Mas algumas pacientes têm medo da cirurgia, ou têm um preconceito, ou não tem tempo de fazer o pós-operatório, que realmente precisa fazer drenagem linfática por algumas semanas, né? Enfim. E aí surgiu, né, essa enzima que a gente aplica no consultório. O protocolo é feito com 4 sessões, no intervalo de 15 dias entre uma sessão e outra. É pouco dolorido, mas gera um edema, um inchaço muito grande, importante, né? Fica bem parecendo sei lá, bem inchado mesmo, de forma que você, às vezes, precisa se ausentar do trabalho aí por 5 a 7 dias, nesse tempo que você está inchado, e depois de uma semana você já vai fazer a segunda aplicação. Eu faço quando a paciente não quer fazer a lipoaspiração. E na minha experiência, tive um índice de satisfação de 90%, tá? Realmente dá resultado, mas é isso que eu estou falando, né? Você fica aí 2 meses nesse protocolo, para fazer as 4 sessões, e na metade do tempo desses 2 meses você vai estar com a sua papada bastante inchada. Então, talvez, na minha opinião, seja mais efetivo e mais prático fazer a lipoaspiração. Mas funciona assim. Na maioria dos casos, funciona assim. Óbvio, né? A gente está falando de papada, também tem que saber a indicação. Não vou pegar uma papadona e achar que eu vou queimá-la toda com enzima. Não vou. Não, mas assim, o que é... Ó, tem como tirar a gordura do braço sem cirurgia? E a recuperação é segura? Qual o melhor procedimento? Olha, aí a gente tem que... o Sérgio vai responder isso já, mas só queria dizer... você tem como tirar a gordura do braço sem cirurgia. E a recuperação, ela é segura? Qual o melhor procedimento? Só dizer uma coisa. Lembrando que o colágeno, esses bioestimuladores, né, Sérgio? Eles vão tratar a flacidez. A gordura é uma outra história. Então não vai ser, por exemplo, com um bioestimulador desse, você vai tratar a gordura regionalizada, de maneira alguma. Sim. Agora, é claro que dá para poder tirar a gordura do braço com outras tecnologias, como a lipoaspiração, e o Sérgio vai explicar isso para a gente agora. Na minha experiência, na verdade, sim. A gente poderia, né? Se dá para fazer na papada, talvez ela tenha perguntado por isso, né? Se dá para fazer essa enzima na papada, dá para fazer no braço também? Poderia, mas depende. Se fazer um braço inteiro, não tem como, né? Às vezes uma gordura localizada, uma gordura nessa região aqui perto da axila, aquela bolinha que fica aqui, uma coisa muito concisa, você consegue ter um resultado bacana. Fora isso, lipoaspiração. Lipoaspiração, né, nos casos que tem, na verdade, indicação de retirar a gordura, ou atividade física, né, para queima de gordura, enfim. Mas eu não investiria em muita enzima para o braço, não. Até porque deve ficar eu nunca fiz, tá? Mas deve ficar um edema muito grande também. E a dor também, viu, gente? Porque eu já fiz que é o deoxicolato, eu já fiz ele nessa região aqui da papadinha.
E além, esse fenômeno que o Sérgio comenta, aliás, essa reação que o Sérgio comenta, que é um inchaço impressionante, você basicamente emenda o queixo até quase a região aqui do estéreo, vira uma bolsa, você vira um É, sapo. horrível. Não fica bom, não. E demora um pouco para desinchar, assim, você calcula aí uma semaninha pelejando. Mas além disso, é a dor, gente. Imagina um enxame de abelha te atacando ali. É a dor que você sente, não na hora. Na hora eu não senti nada. Mais ou menos uns 40 minutos, uma hora depois que eu fui para casa, parecia que tinha um enxame de abelha depositando ferrão aqui na minha papada. Então, imagina assim, fazer um baço disso, né? É uma loucura, mas pô, lipoaspiração é uma indicação Uhum. terapêutica bem mais eficaz, eu Mas, concordo enfim, com ele. exato. Mas a gente tem que considerar que atualmente muitas pessoas não querem fazer uma cirurgia plástica, né? Então, esses É, produtos, essas tecnologias, eles vão também gerar um resultado, na minha opinião, não tão satisfatório quanto as cirurgias, mas eu não contraindico eles, tá? Eu sou a claro, favor deles, inclusive, porque claro. existem esses pacientes que não têm nem condições de serem operados, né? E nem tem medo, inclusive. Isso também, voltando um pouquinho para o colágeno, para o rosto, que a gente estava falando, Cleiton, Sim, já mudou também essa coisa de lifting cirúrgico, né? Antigamente, há uns 10, 15 anos atrás, né? 20 anos atrás, as mulheres, principalmente, a partir dos 50 anos de idade, 60, elas faziam um lifting, né? E geralmente, como elas ficaram muitos anos sem se cuidar, né? Geralmente esse resultado assustava as pessoas, né? Dava uma diferença muito grande, não ficava tão natural se a técnica não for bem feita, enfim. Atualmente, com esses bioestimuladores de colágeno, tanto tecnologia quanto injetáveis, a gente consegue, se a paciente estiver fazendo um tratamento precoce a partir dos 30 a 35 anos de idade, né, com uma certa regularidade, a gente consegue que a paciente chegue aos 50, 60 sem precisar fazer uma cirurgia. Tá? Isso, de fato, eu acredito, não tenho essa experiência ainda, mas eu acredito que isso vai mudar ao longo dos próximos anos. Eu já percebi uma diminuição importante no número de pacientes que procuram um lifting facial. joia. Doutora Sinara pergunta aqui para mim, Cleiton, você tem alguma indicação boa para secar junto com a atividade física? Claro, sempre temos uma carta na manga, né? Para poder tirar da nossa cachola, inclusive. É, Sinara, olha só, o que a gente tem hoje de protocolo que é para poder produzir efeito rápido, isso não é regra. Por favor, não, eu não estou ditando aqui uma normativa, não me entenda dessa forma. Isso daí é o que a gente mais percebe em termos de evidência, tanto na literatura quanto na prática clínica assistencial, tá? Protocolos com contagem de carboidrato baixa, associados com jejum intermitente e estimulantes de base cafeinada, conseguem produzir um efeito de redução de peso de curto prazo bem eficaz, podendo chegar até 5% da massa corporal do indivíduo em até 20 dias. Então, aí você vai me perguntar, mas quais estimulantes cafeinados são esses? Aí eu não posso prescrever aqui nesse momento, mas enfim, pense em cafeína com alguns outros componentes. E esses protocolos de contagem de carboidrato, alguns deles beiram a cetogenia, ou seja, a gente fica mais ou menos ali com 50 gramas por dia de consumo de carboidrato apenas, tá? E aí realmente não é fácil não, mas para curtíssimo prazo é uma boa alternativa. E a gente até recomenda que nesses protocolos mais radicais, que o indivíduo não faça atividade física de alta performance ou alta intensidade, porque ele não vai ter glicogênio muscular disponível o suficiente para oferecer para esse exercício, ele pode acabar fazendo uma hipoglicemia irracional e por aí vai. Então, até a atividade física pode ficar reduzida nesse protocolo, mas você pode, por exemplo, combinar com atividade aeróbica de baixo impacto, como caminhada de 40 minutos todo dia, que vai ajudar nesse emagrecimento, sim. Mas o protocolo basicamente é isso. Aqui tem, deixa eu só... o Elancê precisa de 2 dias para diluir. É É a isso. A pergunta da Silvana está Silvana. perguntando aqui do Elancê, que é a policaprolactona, né? Se precisa de 2 dias para diluir. Não precisa. Isso é uma outra grande vantagem desse produto, né? O ácido polilático a gente precisa diluir 48 horas antes do procedimento e muitas vezes o paciente desmarca, uma situação bem desagradável, inclusive.
Então, a policaprolactona, o Elancê, ele já vem pronto para uso, já vem na seringa estéreo, é muito seguro e é aplicação única. Então, não precisa diluir. Ótimo. Luiz Cassimiro pergunta aqui, Luiz Cassimiro, nosso paciente, né, doutor Sérgio? Luiz, Isso, sempre ei, muito Luiz. bem-vindo. Bem-vindo. Foi modelo do calendário já 4 vezes, eu acho, nosso calendário aqui. Luiz é triatleta. Aí, então ele pergunta, a síntese e absorção dos bioestimuladores, quando administrados via oral, é mais lenta nos indivíduos acima de 60 anos? Olha só, bioestimulador por via oral, há discussão. A gente não tem bioestimulador por via oral, Luiz, não de colágeno. Você pode melhorar a produção de colágeno via oral por meio da ingestão de vitamina C, melhorar a ingestão de vitamina C e de ômega 3. Ômega 3 muito por conta da sua propriedade anti-inflamatória, tá, Luiz? Então, isso é bem interessante. Existem estudos que mostram para a gente que a associação de ômega 3 com vitamina D e vitamina C, eles podem potencializar essa estimulação de colágeno endógeno, mesmo que você tenha 60 anos de idade ou mais. Porque isso já tem aí, que a gente chama de conta corrente de colágeno, né? Bem comprometida. Imagina, você tem aí 30% menos de produção de colágeno, e você, por exemplo, que é um triatleta, tem aí uma produção ainda mais, tem um estoque mais comprometido por conta da atividade oxidativa que o esporte de alta performance produz no nosso organismo. Então, eu recomendaria você fazer, por exemplo, o consumo de um limão inteiro Tahiti, o sumo dele inteiro, com 240 gramas de salmão, que aí você vai ter toda a ingestão de vitamina D necessária, que esse salmão vai estar te oferecendo naquele dia, e também do ômega 3, que não só vai estimular a sua produção de colágeno, ou pelo menos mantê-la mais íntegra e protegê-la, como também tem outros efeitos importantes, de atividade antioxidativa, de melhora do sistema imune, enfim, da qualidade do cabelo, da unha, e claro que a pele de alguma maneira também vai agradecer. Sim. E, Cleiton, ainda respondendo ao Luiz, não foi exatamente isso que ele perguntou, mas acho que vale a pena falar, né? Então, existe diferença. Eu faço uma bioestimulação injetável de colágeno no paciente de 40 anos e faço no paciente de 60 anos. O de 60 anos vai produzir, de fato, menos colágeno do que o de 40 anos? Provavelmente sim. Provavelmente sim. Mas isso não quer dizer que o de 60 anos não vai produzir nenhum colágeno. Ele vai produzir também. Mas provavelmente uma quantidade menor de quem é um pouco mais novo. Só para voltando aqui, a Silvana, que tinha perguntado sobre o Elancê... Não deixa nódulos, não. O Elancê é tudo de bom. Ela afirma sobre isso. Não deixa nódulos. Não deixa nódulos. Ela tá afirmando também. Isso. Tiago Miranda, que a gente fez uma live maravilhosa ontem juntos. Obrigado, meu amigo, pela presença. Tiago pergunta para a gente se hoje em dia, né? Hoje em dia se fala, ele afirma primeiro, hoje em dia se fala que tem colágeno em tudo. Em todos os produtos que compramos. Isso é mito? Olha, Tiago, a presença desse colágeno ultraprocessado nesses alimentos de origem fit, que a gente chama, às vezes tem um biscoito X sem glúten, não sei o que, com colágeno. Às vezes tem um chocolate que tem colágeno, enfim. Esses colágenos, na sua grande maioria, não são de hidrolisação alta, a absorção deles é muito pequena, é praticamente igual o da gelatina. Então, é uma grande bobagem apenas poder agregar valor e atrair consumidores em causa para consumir esses produtos, achando que vão ficar mais bonitos só porque comer um chocolate que tem colágeno, isso é mentira. Marketing. Né? Puro marketing. Então, não compra quando vocês virem lá ovo de Páscoa com colágeno. Isso é um horror. Então, tá de denunciar isso pro Procon. Tem isso mesmo? Isso tem, claro que tem. O povo é capaz de tudo, gente, hoje. Sabe? As pessoas, elas querem fazer de tudo. É impressionante, vou te contar. Mas, enfim, não cuidado, isso, gente, por cuidado. favor. Sempre, né? Buscar a orientação de um profissional, né, da área, né, ou de nutrição, ou da área de estética, para você estar seguro, né, do que você está usando, de que de fato dá resultado, né? Saber, inclusive, pegar esse gancho, Cleiton, é muito importante para você, paciente, que você saiba qual produto que o seu médico está usando em você. Pergunte qual é o produto, veja qual é o produto, peça para ele mostrar qual é o produto também, tá? Porque isso muitas vezes, infelizmente, algumas pessoas usam produtos de qualidade inferiores e não têm o resultado esperado, achando que estão usando produtos de qualidade superior. Isso é muito importante ser frisado também, né?
e que vão ficar bonitas. Não vão. Aí, olha só, aqui, né, o Thiago pergunta, esses aparelhos que estimulam colágeno, aparelhos que tem, né, que estimulam colágeno, acho que é isso que ele foi perguntar. Dá resultado aí, Sérgio? Pode responder, depois eu respondo a Fernanda. Como é que é? Esse aparelho que tem. Esses Qual a aparelhos que pergunta? tem, Deixa eu ver aqui. o Thiago pergunta, esses Hoje em dia. aparelhos que tem, é bom dar resultado, os aparelhos que estimulam colágeno. Por Ah, exemplo, ultrassom sim. Sim, microfocado. sim, 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 Comenta um sim. pouco sobre eles, Ultrassom vai. microfocado é o melhor de todos. O ultrassom microfocado, na minha opinião, é o melhor de todos, é o que eu uso, tem aqui na clínica, enfim. Ele dá um resultado incrível, né? Ele de fato faz uma bioestimulação de colágeno, é muito importante, muito boa. Tem um resultado imediato, que a gente vê já uma certa firmeza na pele. Inclusive, o ultrassom microfocado, ele atinge também a musculatura da face. Então, ele faz uma ancoragem muscular, que a gente chama. Ele faz uma retração muscular. É Então, verdade. você já vê, assim que acaba o procedimento, que dura aí 40 minutos, 60 minutos, o paciente já levanta. Geralmente eu faço um lado inteiro, né? E aí mostro no espelho para o paciente, para ela comparar, e a gente dá para ver na hora já uma diferença importante. E depois de 4 meses é que realmente o resultado vem à tona com muito colágeno. Demora aí de 3 a 4 meses para que você consiga visualizar na sua pele esse bioestímulo que foi feito pelo aparelho. É muito bom. Ótimo. Tem muitas perguntas boas aqui. Olha só. Deixa eu só responder a da Fernanda aqui. Fernanda Dói muito comenta. o quê? O ultrassom... Peraí, rapidinho. O ultrassom microfocado, Silvana, se dói muito? Olha, eu já fiz, tá? Meu limiar para dor é alto. Eu percebo que as pacientes, em média, no geral, 90% dá conta. Ele é um pouquinho dolorido mesmo, não é indolor, mas a gente vai devagarzinho e dá conta. Para quem faz Pronto. depilação aí a laser, é Pois fichinha, né? é. Mulher que depila todo mês, inclusive, nossa, partes íntimas, né? É. Então. Fernanda comenta aqui, olha, todos os dias eu tomo vitamina C, vitamina D, vitamina B12, ômega 3, colágeno. Continuo a tomar isso? Fernanda, se você não tiver deficiência nutricional documentada desses ativos que você acabou de citar aqui em tela, não tem por que você continuar. O ômega 3, se você tiver uma dieta rica em alimentos de origem marinha, pelo menos uma porção todo dia, de 200 gramas, de salmão, atum, também pode entrar o bacalhau aí nesse conjunto, tiver uma boa oferta de oleaginosas, esse ômega 3 também tende a ser atendido, tá? Então, assim, se você não tiver essa oferta de alimentos de origem marinha diariamente, vale a pena suplementar o ômega 3 sim, só que a suplementação em cápsula ela é alta, são 6 gramas por dia para o indivíduo médio. As cápsulas geralmente são medidas de 1 grama, então seriam 6 cápsulas daquela, né? E é de óleo de peixe, né? Fácil. A gente pede que você fracione ao longo do dia em 2 cápsulas antes de cada refeição principal. Agora, com relação à vitamina C, D e a B12, somente se tiver carência nutricional. E aí a gente pede prova laboratorial e se ela documentar, a gente prescreve, tá bom? Do contrário, não gasta seu dinheiro com isso. Vai gastar com Exato. outras coisas, tá bom? Aí Tem uma aqui pergunta aqui embaixo... do Gui, se o Skin Booster estimula colágeno. Primeiro, o que é Skin Booster, pessoal? O Skin Booster é um ácido hialurônico de 0 densidade, né? O ácido hialurônico ele tem diversas densidades, pequena, média e alta. E o Skin Booster ele não preenche, ele é um ácido hialurônico que não é um preenchedor, ele só é um hidratante, ele só hidrata, tá? Porque na verdade o ácido hialurônico ele absorve a água, né? Então, o Skin Booster a gente faz nessas áreas que a pele está muito craquelada, desidratada, de uma maneira injetável. A gente fala que ele é um hidratante injetável, mas ele não, de fato, não vai estimular colágeno, vai hidratar a sua pele. O Tom Siqueira fala aqui. Tom, nosso amigo aí. Tom também já foi calendário nosso 2 vezes aqui da Metafísica, nosso modelo, assim como o Luiz Cassimiro. Ele diz: olá, Cleiton e Sérgio. O microagulhamento funciona para estimular o colágeno na pele do rosto e deve ser feito com alguma substância de suporte, por exemplo, ácido hialurônico e vitamina C? Sim, Sérgio, pode sim. Pode dar Que é o drug resultados. delivery, que é o drug delivery. Exato. Pode sim. Exato. E, de fato, ele funciona super para poder estimular o colágeno, viu, Tom? É uma tecnologia muito bacana. É uma outra opção, cujo efeito inicial ele é extremamente aterrorizante para o paciente, né? Porque a pele fica basicamente na carne viva ali. Ai, meu Deus do céu, Fred Krueger. Mas ele é muito bacana em relação a essa estimulação de colágeno. Vale a pena.
Aí pode fazer em casa? Não pode fazer em casa. Pelo amor de Deus, gente. Você não vai fazer em casa. Então, por favor, você vai procurar Não. um especialista, Exato. né? Aqui, inclusive, a gente tem o Dr. Sérgio, também tem a doutora Cristina Salari, tem a doutora Luana Cares, que estão aqui com a gente. Se você estiver no Paraná, você pode procurar a doutora Sinara. Enfim, a gente tem aí muita gente boa para poder indicar. Não faça isso em casa, não, pela hóstia consagrada. E aí, me perguntam quando a gente começa a entender. Não, olha só, eu estou fazendo teleatendimento e para alguns pacientes que precisam de segmento presencial, eu continuo também fazendo os atendimentos dele. O doutor Sérgio, caso a caso, dependendo, geralmente os pacientes têm segmento com ele, em razão de pós-cirúrgico, ele está fazendo esses atendimentos, tá? Mas aí é uma situação de caso a caso. Aqui no Distrito Federal, o nosso governador ele autorizou, né, o funcionamento do nosso serviço, mas aí a gente está sendo muito cauteloso com relação a isso. A gente pede que entre em contato com a nossa equipe e a gente avalia se de repente pode te atender. E quando for ser atendido, né, Cleiton, é importante frisar, né? A gente toma todos os cuidados. É uma pessoa só dentro da clínica junto com você, né? Enfim, ou com outro funcionário. A gente não tem aglomeração, a gente toma todos os cuidados de asepsia. Inclusive, ó, a doutora Sinara, ela comenta do microagulhamento nano, que não dói nada. Então, isso também é outra alternativa, viu, Tom? E para quem tem esse limiar de dor mais baixo, por exemplo, pode ser também uma maneira de você fazer o microagulhamento sem sentir tanto desconforto. E a doutora Sinara completa aqui que ele pode ser feito pré e pós-procedimento, o que é maravilhoso, é isso mesmo. Então, Tom Siqueira, nada de fazer por conta própria, pelo amor de Deus. Não, em casa, o principal risco é você pegar uma infecção, né? Asepsia do que você está usando, se não tem experiência com isso. Não faça isso. Não vale a pena. Economia que não vale a pena. Ó, Fernanda pergunta. Tenho muita vontade de fazer o microagulhamento, mas precisa ficar sem tomar sol por quanto tempo? Pergunto por conta dos treinos diários de corrida e natação. Então, vamos lá, Sérgio. Eu não tenho muita experiência com microagulhamento. Vamos ver se Sinara responde para mim essa pergunta. Sinara ou então Cristina Salaro. Cadê a Cristina Salaro? Cristina Salaro. Ou Luana Caires. Eu não faço microagulhamento. Uma de vocês aí, vamos lá. Mas eu Sinara acredito ou Cristina ou Luana? Tempo. Não, mas as meninas já respondem aí. Os universitários... Gente, enquanto elas respondem, né? Por que eu não faço microagulhamento? Porque eu acho que tem outras tecnologias que não tem nenhum downtime, entendeu? Que não vai gerar... Você não vai precisar ficar restrito em casa, sem tomar sol. 30 dias Cris Salário... a doutora Cristina acabou de responder. 30 dias no mínimo, exatamente. Pois enfim. Eu prefiro tecnologias que não são tão agressivas, né? Eu vou falar agora, Sérgio, eu comecei a desenrolar esse assunto e acabou que eu interrompi. A respeito do colágeno e proteção das cartilagens. Gente, se tem alguma coisa, né? Se tem alguma coisa que né? Pois é. Se tem alguma coisa que frisar, né? Que a grande vantagem, né, do colágeno bioral. O que você tem de documentação segura sobre colágeno bioral hoje em relação à proteção cartilaginosa. Isso aí, de fato, é indiscutível. Mas aí, assim, eu tenho uma dorzinha aqui no cotovelo, uma dorzinha no ombro, uma dor no joelho, eu posso usar o colágeno bioral para essa finalidade? Não necessariamente. Né? Não. Primeiro é importante você passar pelo ortopedista para poder avaliar qual é a origem dessa dor. E se essa é uma dor que está acontecendo muitas vezes por conta justamente desse desgaste de atrito das cartilagens. O que a gente recomenda como profilaxia? Atletas de alta performance, por exemplo, pessoal de corrida sobretudo e ciclismo, que tem aí uma sobrecarga de cartilagem de tornozelo, de joelho, de quadril mais importante, em razão dos impactos, esses indivíduos podem fazer uso do colágeno bioral profilaticamente. A gente já tem literatura que endossa esse tipo de conduta. Aí vocês vão perguntar, quanto? Bom, a gente sabe que prescrição é algo individualizado, mas a gente recomenda, em média, 10 gramas de colágeno por dia. E serve igual aquele colágeno que a gente usa para efeito de estética, tá? Por exemplo, sempre vir com a vitamina C, tá bom? E o picnogenol também é ótimo para poder melhorar a sua absorção.
Existem também outras fontes, que é o caso da glucosamina e o metilsulfonilmetano, que é o MSM, que a gente prescreve junto com esse colágeno via oral para efeito de proteção articular preventiva. Aí, quando a dor já está instalada, a gente não sabe identificar se essa dor é uma dor por desgaste cartilaginoso, aí por isso é que é importante você fazer essa avaliação ortopédica para poder descartar outras possibilidades de tratamento. Sim. E aí, então, fazer o uso do colágeno de maneira mais segura. Mas eu não tenho nada, mas sou um esportista de alta performance, posso usar o colágeno sim, devo usar o colágeno sim. Muito bom, muito bom. A Cris Salaro também, ela... tá, vamos lá. Picnogenol, uso sempre... E o colágeno via oral à noite, Sinara, eu prefiro, embora na literatura que a gente usa de apoio para prescrição, para tomar conduta, a gente não tenha um horário muito claro em relação ao período do dia que você deve tomá-lo. Há estudos que apontam pela manhã, há estudos que apontam à noite, há estudos que apontam que qualquer hora ele pode ser consumido, enfim. Mas aí a minha conduta particular é fazer a prescrição para uso noturno. Até porque a gente sabe que durante o sono a gente tem um reparo de tudo no organismo. Então é uma hora de você oferecer nutrientes que vão participar dessa reparação. Picnogenol, uso sempre em melasma. Adoro picnogenol. O picnogenol, inclusive, com polipógio leucotomos, né, Cris, e o pomegranate, que vem lá da Roman, são excelentes fotobloqueadores, aliás, redutores de danos da fotoexposição solar, melhor dizendo. São nutricosméticos bem validados para essa finalidade. Eu gosto bastante também de prescrever para meus pacientes. Também tem o outro, que é o Oliolar, né, que participa desse conjunto, a Cris até pode desenvolver. Né? Isso, Sinara, sempre com 2 horas entre os alimentos. É muito importante para você poder ter essa absorção ótima. Então, muitas vezes, a gente indica que ele seja feito como ceia. Tá? E também a gente pode fazer a composição dele com whey protein. Não tem menor problema, porque o whey também é uma fonte de proteína, ele vai se afinar o colágeno e, inclusive, em razão da sua hidrolização, pode até facilitar a absorção dele. Você pode fazer ele à noite para indivíduos que fazem atividade física. Eu não uso o whey protein apenas como suplemento. Eu entendo o whey protein hoje em dia como um alimento. É uma fonte de proteína de alto valor biológico e uma biodisponibilidade muito alta em relação a essa oferta nutricional. Então, fazer o uso de uma dose de whey protein de 30 gramas para 10 gramas de colágeno, e aí que tem a vitamina C e o picnogenol, é perfeito como uma refeição de ceia, tá, gente? É bem bacana. Sérgio, conta aí para nós também sobre a gente tem mais 5 minutos, só é isso mesmo? A gente tem mais 5 minutos, aí eu vou te passar a palavra agora para você fazer essas considerações. O Tom aqui tem mais uma pergunta, a gente vai encerrar com essa pergunta do Tom, tá, gente? Doutor Sérgio, e os fios de PDO? Eles estimulam colágeno? Qual a sua função? Qual a durabilidade? Outra dúvida. É possível que os fios fiquem visíveis após a aplicação? Então, bora lá. O que é fio PDO? O que é fio de ácido polilático? Né? O fio PDO é um fio espiculado, como se fosse uma espinha de peixe. Tá? E o fio de ácido polilático, ele é um fio tridimensional, que a gente fala. Ele tem os cones, né, que aumentam a superfície de contato com a gordura, que a gente quer reposicionar, de fato, a gordura. Quando a gente aplica um fio de ácido polilático, a gente tem 2 funções nesse fio. Primeiro, inicialmente, é o de lifting, né? A gente está reposicionando os coxins gordurosos que caíram para uma região mais superior. Então, esse efeito é imediato. E, a posteriori, a gente tem a bioestimulação de colágeno evidente a partir de 4 meses, por ser um produto de ácido polilático. O fio PDO, ele só tem uma função. Ele realmente bioestimula colágeno, mas ele não faz esse efeito de tração, esse efeito lift que o fio Silhouette faz. Então, eu particularmente uso o fio Silhouette, mas existe uma boa indicação para o fio PDO para áreas menores, né? E as pessoas usam muito, os resultados são muito bons, é um fio muito bom para bioestimulação de colágeno, mas não tem o efeito lifting. Isso é muito importante ser considerado. E a durabilidade, não tenho experiência com PDO, tá? A durabilidade do fio de ácido polilático, que é o Silhouette, ele é totalmente absorvido em até 2 anos, mas o efeito que ele produz na pele e no rosto dura um pouco mais do que 2 anos.
O Tom perguntou também se é possível que os fios fiquem visíveis após a aplicação. Não. Assim, só se a técnica for errada, né? A técnica de aplicação tiver sido errada, tá? Eles não ficam visíveis. O que pode acontecer, na verdade, como a gente está tratando uma flacidez de pele, fazendo uma tração, a gente acaba gerando um engruvinhado de pele nas regiões aqui, do ponto de entrada da agulha, e esse engruvinhado vai perdurar aí por até 7, 10, às vezes até 14 dias, mas isso some, tá? Não é a presença, não é o fio que está visível, é o engruvinhado da pele que ainda está visível. Ó, Sinara fala que o PDL absorve 6 meses e o efeito pode durar de 10 a 12 meses. Então, acho que isso respondeu. Fernanda pergunta, Verisol, assim como a Cris Salário também já tinha perguntado, Verisol é uma ótima fonte de colágeno. Eu gosto bastante dele, ainda mais quando ele é combinado com Body Balance, especialmente para quem faz atividade física. Doutora Renata Rainha, nossa colega de equipe aqui da Metafísicos, psiquiatra, nossa amiga, ela queria saber aqui sobre termogênicos que não agem no sistema nervoso central, porque é interessante, ainda mais agora com essa ansiedade do momento que estamos vivendo. E, inclusive, isso vai ser uma live, sim. Renatinha, na próxima domingo, eu e o Sérgio vamos falar sobre gordura localizada, especialmente região abdominal, e aí a gente tem alguns termogênicos, não pode ser nervoso central, que eu vou explorar bem para esse tratamento, e o Sérgio vai falar sobre as possibilidades cirúrgicas e não cirúrgicas para isso. Pode aguardar ansiosamente. Doutora Sinara respondeu aqui o Tom. Sim, bom, né? Obrigado, Então, gente, Sinara. Obrigado. a gente está acabando agora essa live, tá? Clorela é muito bom para tratar a afta, Fernanda, excelente para tratar a afta, mas ela não é considerada um termogênico competente para poder tratar gordura corporal, não mesmo. Agora, para a afta é sensacional. Vai ter live sobre jejum intermitente? Vai sim, a gente vai fazer sim, tá? Tá no nosso radar, tá bom? Gente, então, quero agradecer a todos vocês pela audiência e todo domingo, aqui agora nessa quarentena, eu e o Dr. Sérgio estaremos aqui nesse mesmo bate-horário, cada domingo falando sobre um tema diferente. Muito obrigado mesmo a todos vocês, muito obrigado ao meu companheiro de jornada, o Dr. Sérgio, como sempre, trazendo muita informação bacana. E qualquer dúvida que vocês tiverem, fique à vontade para mandar para a gente aí, pode ser aqui pelo direct dr.claytoncamargo, ou então pelo do Sérgio dr.Sérgio Morum, tudo junto. Pode mandar para a gente suas dúvidas. Essa semana também vai ter uma live da doutora Cristina Salaro. A gente vai falar sobre fotoprotetores solares. Em breve eu vou divulgar aqui para vocês a data e o horário, viu, gente? Não percam, vai ser muito bacana. A Cristina cheia de novidades para falar para a gente, como sempre. Presidente da Sociedade Brasileira de Dermatologia Regional da ESP. Muito obrigado. Sérgio, faça suas considerações e encerra para a gente essa festa. Agradecer, né, a presença de vocês, a paciência aí e as perguntas, principalmente, né? Muito obrigado pela confiança também. Espero que a gente consiga ter elucidado algumas dúvidas e esclarecido melhores sobre esse assunto. E a gente espera vocês na próxima semana, no próximo domingo. Foi um prazer, viu, gente? Obrigado. Gente, a live, de repente quiser passar para frente, isso divulga, viu, gente? Divulga aí, manda para o seu irmão, para sua irmã, para sua mãe, para o seu pai, para todo mundo que está dentro de casa agora. Eu acho que hoje teve muita informação bacana para a gente poder tirar alguns mitos, inclusive, né? Então, brigadíssimo mais uma vez. Um beijo e se cuidem, fiquem em casa, viu, gente? De dia 6 até o dia 21 de abril, a gente tem transmissão descontrolada segundo o Departamento de Epidemiologia do Ministério da Saúde. Eu também sou da saúde pública, agora estou falando como técnico da saúde coletiva. Nada de sair de casa do dia 6 até o dia 21 de abril, viu, pessoal? Obrigado. Beijo.